Pedro, o primeiro Papa, só que não. Bizarrices da Bíblia. Olá, você está no Bizarrices da Bíblia, o canal onde a fé é testada na balança da lógica e os dogmas tremem de medo do bom senso. Se inscreve, ativa o sino, dá o like e segura firme, porque hoje é polêmico. Pedro, o primeiro Papa. Será que foi mesmo? E por que depois de 2 milênios, nenhum outro Papa ousou se chamar Pedro II? Parte 1. De pescador a pedra, ou seria pedregulho? Antes de virar o fundador da igreja, Pedro era Simão, pescador da Galileia, provavelmente analfabeto, impulsivo e se bem humano. Segundo os evangelhos, Jesus o convida. Vem, que eu te farei pescador de homens. Simão larga tudo e vai. Pronto, começa a jornada espiritual mais instável desde que Moisés quebrou as tábuas da lei. Agora, aqui vai o plot twist que mudou a história da cristandade. Jesus olha para ele e diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Momento solene, digno de trilha sonora épica, né? Mas calma. A frase, do jeito que é citada, só aparece no Evangelho de Mateus. E nem os estudiosos conseguem concordar se Jesus estava fundando uma igreja com sede em Roma ou só fazendo um trocadilho com o nome do cara. Aliás, o original em grego diz: Tu és Petros, e sobre esta Petra. Ou seja, tu és pedregulho, e sobre esta rocha. É como dizer, você é uma pedrinha, mas eu vou construir a igreja numa montanha. O quê? Pedro era impulsivo, tentou andar sobre as águas, mas afundou. Prometeu lealdade eterna a Jesus, mas negou conhecê-lo 3 vezes, na mesma noite, e ainda cortou a orelha de um soldado, um verdadeiro símbolo da paz cristã que estava por vir. Mas mesmo assim, Jesus teria confiado nele a chave do reino dos céus. Coisa linda ou altamente simbólica. Parte 2. O Papa número 0. A Igreja Católica afirma com todas as letras: Pedro foi o primeiro Papa, o príncipe dos apóstolos, o vigário de Cristo. Tudo isso baseado em meia dúzia de versículos e muita tradição. Segundo essa narrativa, Pedro teria ido para Roma, fundado a igreja lá e sido martirizado por Nero. Só tem um problema. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Nem mesmo menciona que Pedro esteve em Roma. As cartas atribuídas a ele são genéricas e os Atos dos Apóstolos terminam com Paulo, não com Pedro. A tradição de Pedro em Roma vem de fontes extra-bíblicas, como escritos de padres da igreja no século II. Ou seja, mais tradição do que revelação. Mas enfim, aceitaram isso como dogma. Roma virou o centro do cristianismo e o bispo de Roma, herdeiro do trono espiritual de Pedro. Só que aí entra a verdadeira bizarrice. Nenhum Papa, jamais se chamou Pedro II. Ué, se Pedro foi o primeiro Papa, não seria uma honra repetir seu nome? Parece que não, porque na cabeça dos sucessores, se você assume o nome Pedro II, você está dizendo: sou tão importante quanto o fundador da igreja. É muita ousadia até para o Vaticano. Alguns dizem que é por respeito, outros por medo. E há quem acredite que seja por superstição pura. Vai que dá azar. Mas também tem o fator profético, segundo a profecia de São Malaquias. Aquela lista obscura que teria previsto todos os papas até o fim do mundo. O último deles se chamará Pedro Romano. E se o próximo Papa escolhe o nome Pedro II e Roma pega fogo depois? Melhor não arriscar, né? Parte 3. A pedra, o medo e a profecia do fim. A tradição papal é cheia de simbolismos. Papa João Paulo I, por exemplo, escolheu 2 nomes de uma vez, porque queria homenagear os antecessores. Já o Papa Francisco quebrou séculos de tradição ao escolher um nome nunca usado, uma homenagem a São Francisco de Assis.
Mas Pedro, nem pensar. É como se esse nome tivesse sido aposentado, tipo camisa 10 do Pelé. Mas aqui não é por honra esportiva. É porque o nome carrega um peso teológico e profético que ninguém quer encarar. Imagina o título: Pedro II, Vigário de Cristo, Pedra da Igreja e possível arauto do Apocalipse. Melhor escolher João, Bento ou até Lando. Sim, já teve um papa chamado Lando. Qualquer coisa menos Pedro. Agora, pense comigo. Será que Pedro, lá no primeiro século, se via como um papa? Difícil. Ele era um pregador judeu itinerante que apanhava de soldados, fugia de perseguição e discutia com Paulo sobre quem devia ou não ser circuncidado. O termo papa nem existia naquela época, e a ideia de infalibilidade papal, isso só apareceu em 1870. No Concílio Vaticano I, a Igreja transformou Pedro num símbolo de autoridade absoluta. Mas, ironicamente, o próprio Pedro aparece nas Escrituras como tudo menos infalível. Aliás, quem mais desafiou Pedro? Sim, Paulo. Aquele mesmo que criticou Pedro abertamente em Gálatas 2, dizendo que ele era hipócrita. Imaginem essa cena, o primeiro papa sendo corrigido em praça pública. Hoje isso daria cisma e concílio. Mas no fim das contas, o nome Pedro virou sagrado demais para ser repetido. Talvez por medo, talvez por respeito, ou talvez porque ninguém quer ser lembrado como o Papa que ousou ser Pedro II e trouxe o Apocalipse junto. E aí, o que você acha? Pedro foi mesmo o primeiro Papa ou só uma pedra no sapato da teologia oficial? Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Se eu fosse Papa, escolheria o nome. Vamos ver se alguém tem coragem de dizer Pedro II. Aqui no Bizarrices da Bíblia, a gente cava fundo, até desenterrar as pedras que a fé preferia manter soterradas. Até o próximo vídeo. E lembre-se, nem toda rocha é firme o bastante para sustentar milênios de doutrina.